O ex-presidente americano Donald Trump elogiou o presidente do Brasil, Bolsonaro, em uma situação um tanto quanto atípica, né? E isso rodou o mundo inteiro, vamos falar, e qual é a relação, vamos falar desse assunto, e qual é a relação disso com Israel? Como que a gente consegue relacionar esse assunto do Trump, Bolsonaro com Israel? Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bom, eu fiz uma analogia desse assunto há alguns vídeos atrás, aí, já é um tempinho atrás, o seguinte: sabe aqueles amiguinhos da rua, do bairro? Sabe aqueles amiguinhos que os três amiguinhos andam sempre junto, aquelas criancinhas? Hoje é difícil de se ver, pelo menos aqui na minha região, é muito difícil ver as crianças brincando na rua. É por uma série de motivos, né? As coisas hoje não são como eu cresci na rua. Comente aqui embaixo se você cresceu na rua. Meu Deus do céu, quantas aventuras. Mas enfim, sabe aquelas três criancinhas que não se desgrudam? Então são elas: o Trump, o Netanyahu, Benjamin Netanyahu, o ex-primeiro-ministro de Israel, que ficou por 12 anos no cargo, muito icônico ele no governo de Israel, e o Bolsonaro. Esses são os três amiguinhos, é essa relação que nós vamos fazer aqui neste vídeo. Então já deixa aí o seu arravte, isso me ajuda demais na divulgação desses vídeos. Agradeço a todos vocês que estão acompanhando aqui essas notícias de Israel. Não deixa de ser uma notícia de Israel, tá? Deixa o seu arravte significa o seu like. Também se inscreva no canal, tem muita gente que vê o vídeo e não é inscrito. Isso me ajuda também. Também tem o meu curso de hebraico, para você que quer começar um novo idioma aí no conforto da sua casa. Então os três amiguinhos, só que eventualmente o que acontece com essa história? E que na verdade acontece no mundo real. Então os três amiguinhos estão lá brincando na rua, chutando a bola nos portões, aí deixando os vizinhos loucos. Só que chega uma hora que um desses amiguinhos realmente decide se mudar, a família do amiguinho decide se mudar da rua e ele se despede dos seus dois amiguinhos. O primeiro deles foi o Donald Trump. Exatamente, Donald Trump. Então ele, com lágrima nos olhos, se despediu de Netanyahu e de Bolsonaro. E ficou aí, no caso, na rua, nesta analogia, nessa historinha, ficou aí Netanyahu e ficou o Bolsonaro. Eles estavam brincando na rua, chutando a bola nos portões, quando a família de Benjamin Netanyahu, também da outra criancinha, decide se mudar da rua. E ele, com lágrimas nos olhos, dá adeus ao Bolsonaro, a Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. É óbvio que isso é por causa das datas de eleições e de posses dos novos governos. É óbvio que isso aconteceu primeiro com os Estados Unidos, o Trump perdendo a eleição, Biden entrando, e depois Benjamin Netanyahu perdendo, na verdade ele ganhou as eleições, mas na verdade formou-se uma outra coalizão, que ele não conseguiu formar a coalizão, e entrou o Naftali Bennett com a nova coalizão com outros partidos, certo? Obviamente Bolsonaro vai ficar até o final do seu mandato, aí se ele for reeleito ele vai continuar na rua aí, mas esse era o trio, esse era o triozinho. E o que aconteceu? O Trump, ele estava na noite de sábado, desse último sábado, enquanto estava tendo uma luta entre um brasileiro, Vitor Belfort, e um norte-americano, Evander Holyfield, que ocorreu na Flórida, nos Estados Unidos. E por causa de Vitor Belfort ser um brasileiro, levar aí o nome do Brasil no esporte para o mundo, né? O ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump,
elogiou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, neste evento. Então ele disse o seguinte: eu adoro o presidente do Brasil. Eu vou te dizer, ele e o seu filho, referindo-se a Eduardo Bolsonaro, são ótimas pessoas, disse o ex-presidente dos Estados Unidos em um vídeo bem curtinho, certo? Ele disse o seguinte ainda, o Donald Trump: ele trabalha duro ajudando as pessoas. Eu espero que ele esteja indo bem, afirmou Trump, conforme vídeo publicado pelo seu ex-assessor Jason Miller em uma rede social. Então, obviamente, Donald Trump, como o ex-presidente americano, ele realmente dando uma declaração dessa sobre o presidente atual do Brasil, isso óbvio que ia repercutir ao mundo todo. O mundo todo. Foi isso. Foi questão de segundos essa declaração, certo? Agora é o seguinte, qual que é a questão aqui envolvendo Estados Unidos, Brasil e Israel? Nós temos aí Joe Biden na presidência dos Estados Unidos e nós temos Naftali Bennett no cargo de primeiro-ministro de Israel, certo? E nós temos Bolsonaro no cargo de presidente do Brasil. Bolsonaro e Naftali Bennett também trocaram mensagens aí quando Naftali Bennett conseguiu formar o novo governo. O Bolsonaro enviou uma mensagem parabenizando pelo novo governo e desejando tudo de bom para o governo. Ou seja, a relação que o Brasil tem com Israel, que tinha com Netanyahu e tem com Israel ainda, o posicionamento do Brasil, oficial do Brasil, do governo brasileiro, ainda é de apoio, independente de ter trocado aí o primeiro-ministro, certo? Isso é muito bom, porque na verdade nós precisamos apoiar este governo, nós precisamos apoiar o Estado israelense. O Brasil, como um aliado de Israel, entra numa posição aí um tanto quanto arriscada, porque se você apoia Israel, automaticamente você compra briga com todos os países que não apoiam Israel, principalmente países árabes, países com bastante dinheiro aí, certo? Mas ainda assim, o presidente do Brasil apoia o Estado israelense, isso é muito bom. Devido à grande comunidade cristã no Brasil, eu já falei sobre isso, esse apoio é importante que vem do governo também, porque na verdade a maioria dos cristãos, obviamente que não são todos, a gente não pode generalizar, mas não são todos os cristãos que apoiam e que sabem o que passa Israel. O apoio dos cristãos a Israel é muito importante, porque se você não sabe, existem muitos países que não reconhecem o Estado israelense, que não reconhecem a legitimidade do Estado de Israel existir no mundo. Exatamente. Então um apoio como o do Brasil, como do que o presidente Bolsonaro dá, isso é muito bom. Uma outra questão, aqui para finalizar o vídeo, é o seguinte: tanto os Estados Unidos com o Trump, quanto o Brasil com o Bolsonaro, nós temos apoios inéditos. Por muito tempo, o Brasil não declarou abertamente o seguinte: Israel tem o direito de se defender. Israel tem o direito de escolher, por exemplo, a sua capital, que é Jerusalém. Grande parte da comunidade internacional não reconhece Jerusalém como capital de Israel. Reconhece Tel Aviv. Mas Israel reconhece Jerusalém como capital de Israel. Então, se o próprio Estado reconhece, os outros países têm que chancelar o que o próprio Estado está dizendo. É a mesma coisa que o Brasil falar assim: olha, nossa capital é Brasília. Aí vem um outro país e fala assim: não, a capital do Brasil, nós não queremos que seja Brasília, nós não aceitamos que Brasília seja a capital do Brasil. E sim, por exemplo, Rio de Janeiro. É o mesmo caso. Jerusalém é a capital de Israel. E o Brasil e os Estados Unidos, nesses dois governos,
deram um apoio imenso a isso. Então é isso que eu queria falar nesse vídeo. Muito obrigado por me acompanhar. Deixa o seu arraste, deixa o seu compartilhamento nesse vídeo. E te aguardo no próximo vídeo. Shalom, shalom, Mulehitra Alto, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.